Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal. Será que o Banco do Brasil é uma grande oportunidade na Bolsa? Pessoal, neste vídeo aqui eu vou passar para vocês um estudo de que o Banco do Brasil pode se valorizar até mais de 100% na Bolsa. Então fiquem comigo aí até o final deste vídeo para vocês ficarem sabendo qual é este estudo. E detalhe, eu acredito que para quem tem Banco do Brasil hoje, vai conseguir com certeza atingir a sua liberdade financeira, tá? Então já fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar então sobre Banco do Brasil. E olha só, pessoal, quem diria, né? Banco do Brasil se recuperando. Não é à toa aí que o patrimônio da carteira voltou a subir. Estou voltando quase aos 130 mil reais de patrimônio. Para quem se lembra, até pouco tempo atrás, o meu patrimônio tinha batido 115 mil reais, tá? Então eu estava sofrendo um dano aqui no Banco do Brasil de mais de 20%. E aparentemente este dano foi amenizado. Estou apenas aqui perdendo no curto prazo de 12,58%. Mas sabe qual que é o mais interessante? Quando a gente pega aqui na carteira, né? Numa lupa de longo prazo, perceba que eu estou positivo. E o meu patrimônio atual de 129 mil reais já engloba uma rentabilidade de 114%, pessoal, desde o início dessa carteira. A minha carteira iniciou há mais ou menos ali 3 anos e meio, tá? Quando a gente pega aqui a taxa anual composta de retorno que essa carteira trouxe no longo prazo, se eu colocar aqui, ó, 114% em 3 anos e 5 meses, a minha rentabilidade foi de 24,28% ao ano. Então perceba que a estratégia da carteira tem sido muito boa, tá? E detalhe, sabe quem foi o principal motor de crescimento dessa carteira? Justamente o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, pessoal, é uma ação que eu já tenho há muito tempo aqui na minha carteira, tá? E sabe por que eu acho ele uma belíssima oportunidade? Porque, em comparação com todos os outros bancos que a gente tem na Bolsa, o Banco do Brasil é o que negocia com múltiplos mais baixos, tá? Historicamente, ele tem esse desconto estatal envolvido, então o mercado costuma penalizar mais na cotação. Isso para nós investidores de longo prazo, né, nos proporciona oportunidades de assimetria de preço, já que historicamente o Banco do Brasil sempre foi um banco muito lucrativo e cresceu os seus lucros acima da inflação. Só para a gente ter um termômetro disso, pegando o dividendo aqui por ação de Banco do Brasil nos últimos anos, a gente percebe que o dividendo cresceu sim acima da inflação. Pegando aqui, né, lá do ano de 2015 até o momento, a gente teve um crescimento no provento de mais ou menos ali 200%. O último topo de dividendo do Banco do Brasil foi de 2,60. Dividido aqui, né, por 0,84, o Banco do Brasil teve um crescimento de 209% no seu dividendo. Colocando aqui, né, a taxa anual composta no Banco do Brasil, a gente percebe que 209% em 10 anos, isso nos proporciona o quê? Um crescimento de 11,94% ao ano no dividendo do Banco do Brasil, superando em até 2 vezes a inflação do período, tá? Então o Banco do Brasil já sabe que foi uma empresa muito vencedora. E quem historicamente comprou nesses momentos conseguiu um bom retorno. Não é à toa aqui que no estudo que eu vou trazer aqui para vocês, Banco do Brasil no longo prazo, ele deu mais de 18% ao ano de rentabilidade, mesmo considerando, né, a queda recente nas cotações, tá? E até que a cotação tem se recuperado, né, desde a grande queda. Perceba que a ação já vem subindo aí nessa ótica mensal mais de 15%, né? Desde o último fundo aqui
que a empresa enfrentou. E aí, Pablo, por que essa recuperação aconteceu? Principalmente por conta dos resultados de Banco do Brasil. Claro, o resultado foi ruim, só que a gente tem que, de fato, levar em consideração. Porém, pessoal, o resultado, ele pode ter sido ruim, 3,8 bilhões, mas são dois fatores que fizeram as ações do Banco do Brasil subir. Primeiro fator, ele deu o guidance, tá? O que o mercado estava esperando era um guidance ruim. Perceba que o banco deu de que este ano irá lucrar de 21 a 25 bilhões de lucro, que não era tão ruim quanto o mercado estava esperando, né? Já que com ele lucrando aí 25 bilhões, ele fica cotado por aproximadamente 4,8 a 4,7 vezes de preço-lucro. Então perceba que na visão do mercado não foi tão ruim quanto esperava. Por isso que o Banco do Brasil, consequentemente, teve essa reversão nas cotações. E um outro ponto também que basicamente o mercado ficou calmo foi por conta das falas dos executivos, que falaram que este ano será de ajuste, ou seja, né? Eles falaram que isso é pontual. E já no ano seguinte, o banco vai sim voltar a recuperar os seus resultados, vai voltar com a recuperação da rentabilidade. Então isso acalmou o mercado e fez com que as ações voltassem a subir novamente, tá? Agora basta a gente aguardar se de fato isso vai acontecer. Eu acredito que tem sim uma grande probabilidade que o Banco do Brasil se recupere para os próximos anos, tá? Principalmente para o ano seguinte. Por quê? Porque historicamente, quando o Banco do Brasil ele passa por essas crises, a gente percebe que precede uma recuperação bem rápida. Olha só a última crise que ele passou aqui em 2012. O lucro caiu, depois recuperou. Olha a crise que ele passou ali no ano de 2015, né? O lucro líquido do banco caiu, depois ele voltou a se recuperar. E olha só aqui no ano de 2020, que o lucro também caiu e voltou a se recuperar. Aparentemente agora será a mesma coisa. Então este ano aí provavelmente é pontual e já para os anos seguintes o Banco do Brasil vai voltar a ter uma lucratividade crescente no longo prazo. Basta a gente ficar de olho para tentar comprar em preços interessantes. E sabe qual é o mais legal de tudo isso aqui, pessoal? É que eu acho que o Banco do Brasil é sim uma oportunidade. Por quê? Mostrando esse estudo aqui para vocês, ó, perceba que nos momentos atuais o banco está sendo negociado por 0,6 vezes valor patrimonial. Basta vocês consultarem isso aqui no Investidor 10. A média de Banco do Brasil é ser negociado em uma vez de valor patrimonial, de patrimônio líquido. Apenas para que o banco hoje, né, fosse negociado pela sua média, as ações já precisariam se valorizar 49,25%. E detalhe, no estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, perceba que o Banco do Brasil, em momentos de euforia, ele já foi cotado por mais de 4 vezes de PVP, chegando ali quase em 4 vezes. Então olha o potencial de valorização que as ações do Banco do Brasil possuem. Por isso que em alguns ciclos, né, o banco acaba subindo muito. Olha que em 2004 o banco subiu mais de 1.500%, 2016 o banco subiu 300%, e agora provavelmente, né, com o novo ciclo de alta, esses retornos irão se replicar. A grande questão é quando, mas é a frase icônica que eu falo para vocês aqui, né? Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Você tem que comprar nos momentos de baixa. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Essa daqui é a minha visão, tá? E existe algo que ninguém conta para vocês sobre Banco do Brasil. Vocês sabiam que Banco do Brasil é uma empresa cíclica? O pessoal fica se perguntando, Pablo, por que aconteceu 1.500% de alta no Banco do Brasil? Por conta de uma queda na Selic e as commodities acabaram subindo muito. Pelo Banco do Brasil, ele ser muito exposto ao agronegócio, ele também é exposto, consequentemente, tá, às commodities agrícolas. Perceba aqui, ó, ele é exposto na soja. A soja, o que tem acontecido de 5 anos para cá? Desabado, pessoal. Por isso que a inadimplência no agro tem crescido, porque com uma soja mais baixa, o produtor rural não consegue ter uma margem interessante. E o mesmo tem acontecido com o milho, tá? Todas as commodities agrícolas em geral têm caído. O milho tem dado aqui uma recuperada, mas o Banco do Brasil tem uma exposição muito grande na soja, tá? E aí, consequentemente, se o agro já tiver uma melhora ali para os próximos anos, provavelmente, tá, o Banco do Brasil irá acompanhar e também vai melhorar no médio a longo prazo. Assim como aconteceu aqui no ano de 2022, ó. Olha o que aconteceu. Basicamente, as commodities acabaram subindo muito e o Banco do Brasil teve recorde de resultados, principalmente impulsionado pelo agro. Então, antes o que era um motor do banco, agora é um risco. Por isso que não fiquem acompanhando as narrativas do mercado. Vocês precisam definir uma estratégia. Historicamente, quem comprou o Banco do Brasil nesses momentos pontuais fez um excelente negócio, tá? Vamos agora para os números, pessoal. Colocando aqui, ó, supondo, né, que consequentemente o Banco do Brasil entregue um guidance de 23 bilhões para este ano, a gente tem, né, pegando
o valor de mercado atual da ação do Banco do Brasil, de 122 bilhões, e dividido aqui por basicamente um guidance de 23 bi, a gente tem um PL de 5,3 vezes, tá? Então perceba que no pior cenário possível, o Banco do Brasil já estaria descontado. Um hiperdesconto seria ele a R$18, né? Porque as ações viriam a se ficar ali em 4 a 4,5 vezes lucro. Mas, pessoal, de verdade, tá? Eu não ficaria esperando isso. Por quê? Primeiro que a gente hoje está girando com o Ibovespa em torno de 141 mil pontos, tá? Então o Ibovespa, por mais que ele não esteja na sua máxima histórica, aparentemente a bolsa já está muito amassada. Porque mesmo com 15% ao ano de taxa Selic, tá? A bolsa já segue muito depreciada. Se a gente engatar um ciclo do juro em baixa para o ano que vem, a bolsa vai decolar. E vocês acham mesmo que o Banco do Brasil vai ficar cotado por 4 vezes? Eu não acho, já que em ciclos altistas o banco costuma negociar facilmente acima de 7 vezes lucro, tá? Então eu não fico aficionado nisso. Eu compro quando tá barato. E aparentemente agora o Banco do Brasil já está muito descontado, tá? Agora, pegando aqui, pessoal, relação PL de 5,3, a gente consegue trabalhar com alguns indicadores, principalmente observando o indicador do Peter Lynch, tá? Que é o famoso PEG Ratio. Pablo, o que é o PEG Ratio? Nada mais é do que a taxa de crescimento da empresa sobre o PL. E aí você consegue calcular o seguinte, Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, sinal que a ação está muito barata. Primeiro, a gente precisa descobrir, né, a taxa de crescimento médio de Banco do Brasil. Você vai pegar um numerador 1, fazer menos o payout médio nos últimos anos e multiplicar pelo ROI de 15%. O ROI nada mais é do que o quê? É o patrimônio líquido, né? O lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. Aí você consegue descobrir o ROI médio do banco. O ROI médio ficou em torno de 15% nos últimos 20 anos. Então a gente tem aqui um crescimento provável para Banco do Brasil de 10,5% ao ano. Então somando ali, consequentemente, com o dividend yield médio na faixa de 8%, temos um Banco do Brasil podendo gerar um retorno de 19% ao ano, retorno embutido no preço da ação. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, a gente percebe que o Banco do Brasil hoje está mega descontado, porque hoje o banco está com PEG Ratio de 0,50. A média é ser cotado em 1, então o banco tem um potencial de upside de mais de 100% apenas para ser cotado pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, tá? E detalhe, utilizando aqui o múltiplo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil também está barato, porque vejam só, 22,5 vezes LPA de 3,80 e vezes valor patrimonial de 30,50, o Banco do Brasil hoje tem uma precificação justa de R$ 51,06. Dividido, né, por R$20, por 21, né, que é a cotação atual, a gente tem um potencial de alta de 143% para as ações do Banco do Brasil, denotando que o banco também está muito barato. Por isso, pessoal, que eu vejo os influenciadores do YouTube fazendo um cálculo muito simplista para Banco do Brasil. Ah, e preço teto. Pessoal, esquece preço teto, tá? De verdade, o preço teto, ele vai te enganar e muito. Por quê? Basicamente, se uma empresa tiver uma queda pontual no lucro, o preço teto vai baixar muito. E hoje você teria que comprar Banco do Brasil a R$15. E você nem sabe se a ação vai chegar nesse nível. Então, por isso que eu acho muito mais eficiente utilizar o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch e o preço justo do Graham. Pelo menos eu utilizei aqui muito na minha estratégia e funcionou bem mais que o preço teto. Porque o preço teto ele é cíclico. Em momentos que a empresa tiver topo de resultados, o preço teto vai ficar inflado e você vai achar que vai poder pagar mais caro para sempre. Não é bem assim que funciona a coisa, tá? Por isso que eu sempre passo para vocês esses indicadores aqui no vídeo. Então, hoje sim, acho que o Banco do Brasil é uma oportunidade. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa, eu acho muito difícil o que você faz. Será que você tem alguma coisa para me fazer ter o conhecimento mais elevado na bolsa, para que eu não fique perdido? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou repleto de excelentes oportunidades aqui para vocês. A primeira grande oportunidade é você se tornar membro aqui do canal. A parte de membros está tendo vídeo todos os dias, tá? E detalhe que a parte de membros, pessoal, é muito barata, apenas R$19,99 por mês, para você ter um conhecimento de tecnicamente um mini curso. Você tem acesso a vídeos todos os dias, você tem acesso aos novos aportes na minha carteira, estratégias que eu não falo na parte pública, e na parte de membros eu te guio de como que você se transforma em investidor independente. Então, pessoal, já se torne membros do canal e tenham acesso a conteúdos exclusivos. E tem mais, vocês também podem fazer o meu curso, né? Rumo à liberdade financeira, né? Que você vai ter o conhecimento aí
muito mais aprofundado. O link aqui está na biografia do canal. Porém, só que olha que legal, tá? Se você se tornar membro aqui do canal e a parte de membros atingir 500 membros ativos, tá? Somos mais de 5 mil pessoas, então a parte de membros pode sim atingir 500 membros. Consequentemente, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente gratuito. Então, você sendo membro do canal por R$19,99, você vai poupar de ter que embolsar R$ 2.097 e você apenas se tornando membro por R$19,99, você já vai ter acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente gratuito, apenas se a parte de membro atingir 500 membros ativos. Então, pessoal, venham aí, se tornem membros do canal já para vocês terem acesso a este curso em tempo real, tá? Pablo, tá bom, vou me tornar membro, acho muito interessante, mas você tem alguma outra oportunidade? Será que você tem alguma ferramenta que proporcione para nós em tempo real um bom conhecimento, mitigue nossos riscos? Pessoal, eu também tenho outra belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é fenomenal. Primeiro fator, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora, pessoal, que ela contém mais de 100 ações que você pode estudar e garimpar para colocar na sua carteira. Segundo fator, que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a cada minuto, a cada segundo, todas as projeções que tem nessa planilha se atualizam automaticamente. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso por você, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. E detalhe, pessoal, terceiro fator aqui, tá? Ela consequentemente, tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, pessoal, de fato aqui, uma belíssima oportunidade. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir essa belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Façam essa aquisição, pessoal. O tempo, ele é dinheiro. Quanto menos tempo você precisar demandar e tendo essas ferramentas que te facilitem, pessoal, vai ser um belíssimo investimento que vocês vão fazer aí para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, sigo firme aqui e pretendo ir aumentando posição conforme as oportunidades forem aparecendo, tá? Detalhe que eu vou voltar a fazer aportes periódicos aqui na carteira de forma consistente, ali mais ou menos para novembro, tá? Onde a carteira vai receber ali uma alimentação interessante de recursos e eu vou voltar aqui, consequentemente, tá, a comprar firme. E, obviamente, que quem terá acesso a isso será apenas os membros, tá? Onde eu estou comprando, o que eu estou fazendo, os membros em tempo real terão acesso a isso. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!